Francisco de Assis, um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia. Filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via os lírios e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham e, no entanto, se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu, doce e pura. Via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que, não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se o esposo da pobreza. Um bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Nós recebemos o convite para falar sobre esse trecho da oração de Francisco de Assis, e vamos refletir de uma forma bastante tranquila, com participação de vocês. A gente vai estar fazendo um estudo reflexivo desse trecho da oração. A oração de Francisco de Assis, ela tem uma proposta muito profunda de nós colocarmos dentro de nós o exercício de virtudes que a vida nos convida. Muitos, ao ouvirem a oração, fazem uma conexão com as coisas de fora. Onde houver no mundo ódio, eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. E no livro A Sublime Oração de Francisco de Assis, nós fazemos uma reflexão um pouco diferente, porque não é possível a paz no mundo sem a paz interior. Não é possível o amor no mundo sem o amor dentro de nós. Então, todo movimento para fora começa dentro de nós. Senão vai ser um processo apenas de mascaramento dos nossos sentimentos e não propriamente um movimento transformador. Porque se nós focarmos fora e não fizermos em nós aquilo que a vida nos convida, nós estaremos simplesmente fazendo de conta que estamos pacificando o nosso coração, porque nós, na verdade, estaremos num processo de pseudo-paz fora, porque o nosso coração ainda estará
com ódio, ofensa, com tristeza, desespero, a mentira, etc. Então, nesse trecho da oração de Francisco, nós vemos que ele não fala diretamente de um sentimento egóico, diferente dos outros trechos iniciais. O primeiro, ele faz um clamor a Deus: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. E depois ele vai elencando uma série de sentimentos que costumam turbar o nosso coração. Dentro de uma fala do Cristo, não turbeis o vosso coração. O sentimento de ódio, de ofensa, de tristeza, de desespero, de dúvida, ele turba a nossa intimidade. E depois de fazer esse clamor, ele começa a colocar esses sentimentos até chegar nesse trecho que ele diz: onde houver trevas, que eu leve a luz. Vejamos que trevas não é um sentimento e luz também não é. Diferente de ódio, amor, ofensa, perdão, e outros sentimentos que ele encadeia um após o outro: discórdia, união, dúvida, fé, erro, verdade, desespero, esperança, tristeza, alegria. Vejamos que luz não é sentimento e trevas também não é um sentimento. Então, qual que é o sentido disso a partir do momento que ele encadeia vários círculos viciosos, vários movimentos viciosos, como ódio, ofensa, discórdia, dúvida, erro, desespero e tristeza? Ele fala de trevas e não de um sentimento maior, porque as trevas, na verdade, o que significa? Vamos começar a refletir. O que é treva dentro do espírito? Nós temos luz na oração e temos trevas. O que representa as trevas e o que representa a luz no espírito? Todas as vezes que nós damos vazão aos sentimentos egóicos, como o ódio, a ofensa, a dúvida, o desespero, o erro, esses processos todos, a tristeza, eles geram um afastamento da luz. Que luz é essa que nós nos afastamos? É a luz de fora, é a luz do sol? Que luz é essa? A luz divina. A luz divina. Tem como nós nos afastarmos de Deus? Não tem como nos afastarmos de Deus, porque Deus está presente em tudo, inclusive dentro de nós. Agora, tem como nós não nos conectarmos com Deus, que é diferente. Quando nós desconectamos do essencial em nós, que é a luz que somos, e todos nós, intrinsecamente, somos uma essência divina. Nós somos luz. A própria luz divina é uma centelha. Todo espírito, no âmago do seu ser, é uma centelha divina. Por isso que Deus está em nós, nesse sentido. Está lá na Gênese bíblica. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança.
O Deus bíblico virou a semelhança do homem, né? Nós humanizamos Deus, mas isso é um equívoco. Lá está muito claro, Deus fez o homem à sua imagem, e não o homem, Deus é a imagem do homem. Então essa inversão de valores nos gerou uma série de dificuldades de humanização de Deus. E aí a gente acha que se afasta de Deus, porque Deus está lá no céu, né? E aí se a gente não ora, não pede para Ele, a gente está afastado dele. Que é essa ideia, muitas vezes, desse movimento antropomórfico de Deus. Não tem como nos afastar de Deus, porque ele já está na essência. Agora tem como nós nos desconectarmos de Deus. Quando nós fazemos um movimento de afastamento por meio da vitalização do nosso ego, do essencial em nós mesmos. E aí sim, nós estamos com esse movimento produzindo trevas. O que é treva? Se nós não buscarmos o movimento de focar na luz que somos, o que acontece? Transitoriamente, nós ficamos em trevas. Vejamos que é transitório o processo. Por quê? O que é permanente em nós? O que é permanente é a luz. Qualquer movimento egóico, de ódio, de ofensa, de dúvida, de tristeza, de desespero, de erro, mesmo tudo isso somado, nunca vai anular o que em nós? Ele pode transitoriamente ficar desconectado, mas nunca anula. Nossa essência divina? Exatamente, a essência divina que somos, né? É luz, é amor, exatamente. Então, se a essência divina é luz, é amor, né, não tem como nós ficarmos eternamente nas trevas. Todo o processo de treva é um processo, na verdade, transitório. O processo de trevas é quando nós vitalizamos, quando nós usamos a nossa liberdade de escolha para agir de uma forma egóica, deliberada, tá? Que é diferente do processo de escolha amorosa de você desenvolver virtudes como o amor, como o perdão, como a esperança, a alegria e outras virtudes que, apesar de ainda termos o ego, nós já estamos focados na luz. Então, não necessariamente que é somente quando nós formos pura luz que nós estaremos envolvidos pela luz. Muitas vezes, o que acontece? São processos que o espírito desconecta da própria essência. Né? Porque muitas vezes já aconteceu o despertar da consciência e muitas vezes a pessoa pode mergulhar, por exemplo, numa tristeza tão profunda que mesmo, por exemplo, nós espíritas pensamos em nos matar muitas vezes. Tem gente que tem conhecimento, já despertou e pensa que a morte vai resolver o problema. Eu conheço muita gente que tem bastante conhecimento da realidade espiritual, não é pouco, não, que em horas de, entre aspas, trevas, de uma tristeza profunda, de um desespero profundo por causa de um acontecimento transitório, pensa que a morte é a solução. Será que essa pessoa não despertou ainda? Já, de uma certa forma. Mas está mais ainda no nível da informação que gera o despertar do que da formação, que é o processo de trazer para dentro de si aquilo que é do conhecimento teórico. E aí, quando nós temos esse movimento de
ainda ficar teorizando e não trazer de uma maneira profunda, nós podemos, em determinadas situações transitórias, em vez de ter um foco na luz, a gente já sabe da luz, mas na hora de senti-la, nós ficamos em trevas, transitoriamente, né? Esse transitório pode durar 1 mês, 1 ano, 100 anos. Aqueles que ainda não despertaram permanecem indefinidamente nesse processo, né, de trevas, no sentido de não se conectar com a luz. Tem espíritos, em reuniões mediúnicas, nós temos referência de espíritos que ficam 2.000, 3.000 anos, até mais, nesse processo. Aí sim, nesse caso, não houve ainda o despertar, né? Mas pode acontecer também de processos transitórios, da pessoa mergulhar transitoriamente, por períodos mais curtos, claro, nesse estado de trevas. Esses foram alguns exemplos. Eu conheço pessoas muito próximas mesmo, com conhecimento relativamente profundo da doutrina espírita, ou seja, conhecimento espiritual, não eram pessoas quaisquer, e que, por desespero, entraram em trevas. Porque o que caracteriza o nível máximo de trevas, o que é? É um movimento psíquico-emocional, que é a maior treva que o espírito pode fazer com ele mesmo. A tentativa de autoaniquilamento. A culpa? A culpa é aquilo que precede, né? A culpa é o sentimento que soma todo o processo que reverbera no espírito. Mas depois desse estado ainda existe a tentativa, a tendência a se autoaniquilar, como se fosse possível. Por isso que o suicídio é esse auge do estado de trevas, em que a pessoa soma uma série de situações, entra num desespero profundo, numa dúvida profunda, e aí comete esse erro existencial. Então, se você somar todos os sentimentos egóicos, né, a culpa é um grande erro existencial e o suicídio mais intenso ainda. Então, a pessoa veja que a diferença, quando ele fala do erro na oração, existe o erro circunstancial e o erro existencial. O contrário, o erro circunstancial faz parte da nossa vida. Agora, já o erro existencial, por que no trecho anterior ele fala onde houver o erro, que eu leve a verdade? Né? Porque, veja bem, verdade e erro, deveria ser acerto. Se fosse os polos, erro, acerto. Verdade seria mentira, né? Mas qual é a grande mentira existencial que nós cometemos? Exatamente essa ideia de que nós podemos nos aniquilar, de que nós não temos jeito, que nós não temos solução, né? De que a nossa vida está fadada a processos egóicos. Então a pessoa fica numa ilusão, até quem tem conhecimento espiritual suficiente para não entrar nesse processo. A mente fica tão embotada nesse processo de desespero, né, de angústia, que a pessoa entra nesse erro existencial de pensar que é possível o autoaniquilamento. É um processo de auto-engano, né? Porque todo movimento de tentativa de autoaniquilamento é um auto-engano, né? Tem pessoas que veem espíritos e que pensam nisso. Sabe que a vida não termina. Mas entra numa ilusão tão grande que, matando o corpo, vão matar o sofrimento que estão sentindo, que em vez de buscarem a luz,
dentro de si mesmo, né? Porque é dentro de nós que nós vamos buscar a luz, não é fora. Buscar se conectar com a essência divina para sentir a luz, porque uma coisa é saber da luz, outra coisa é sentir a luz. Então, quando nós sentimos a luz, o que acontece? Uma coisa é você saber que é luz. Essas pessoas que eu tá vindo na minha mente, todas elas sabiam que era luz, sabiam que eram espíritos imortais, algumas muito próximas a ponto de a gente conversar demoradamente sobre esses assuntos. Qual é a diferença entre saber que é luz e sentir que é luz? Nós estamos refletindo questões bem profundas, para não ficar só teorizando em cima da oração. Trazer para dentro das nossas vidas. Numa situação em que eu tenho alguma dificuldade, algum problema emocional, que mesmo sabendo que eu sou um espírito imortal, passa pela minha cabeça que a morte é a solução para esse problema, o que está acontecendo na minha intimidade se eu pensar assim? O nosso convite aqui é nós nos colocarmos nessa posição. Porque se acontece com os outros, pode acontecer conosco também. Né? Nenhum de nós é um ser que já alcançou, por exemplo, o estágio de espírito superior, que isso não acontece mais. Nós ainda trazemos um ego muito intenso, muito forte. E por situações várias que podem acontecer na nossa vida, pode acontecer. E muitas vezes nós temos respostas prontas para dar para os outros. Mas não fazemos o raciocínio, a reflexão, que se fosse comigo, como que eu agiria? Porque as respostas que a gente dá para os outros são respostas, às vezes, vagas, que, se nós refletirmos o que significa isso, a gente não sabe bem dizer. E aí a gente fala isso no atendimento fraterno, quando as pessoas vêm desesperadas, você não precisa de mais fé em Deus, se tiver fé em Deus. Mas o que é fé em Deus? O que é isso aqui dentro de mim? Porque isso que é, onde houver trevas, que eu leve a luz. É que nós realmente saibamos conectar com a luz. E não simplesmente ter ideias do que é isso para falar para os outros quando os outros têm problema. Mas e a hora que nós tivermos problema? Ou nós partimos do pressuposto que nunca vamos ter nenhum problema desse tipo, nunca vamos ter nada que possa gerar, por exemplo, um momento de desespero, mesmo que seja por alguns minutos. Seria muita pretensão da nossa parte nós dizermos que nunca vamos passar por uma situação assim. Todos nós estamos no mesmo rol de humanidade. As pessoas que me vieram na mente, foram várias, são pessoas como nós. Pessoas que têm conhecimento espírita, que oram, que fazem todas as atividades que nós fazemos. E pensaram numa situação de desespero, de se matar. Só não fizeram pela própria força do saber, que já é uma grande coisa. Porque tem as pessoas que não sabem e cometem um ato. Mas muito mais do que saber, para que nós possamos, onde houver trevas, levar a luz, nós somos convidados a sentir. E sentir não é aqui no cérebro, sentir é aqui no coração. Então a pergunta é, para cada um refletir, como é que eu posso trazer desse saber aqui para que eu sinta a luz dentro de mim mesmo? Como que é esse processo? Em vez de frases prontas, nós estamos convidando a todos e a todas
há um processo, que é exatamente isso que nós somos convidados a realizar para transformar todos os círculos viciosos em círculos virtuosos, não teóricos como estão no livro, práticos como estão aqui para refletirmos em nossos corações. É a reflexão em torno das leis, porque todo o processo tem a ver com as leis divinas, né? Todo o movimento de trazer o conteúdo de conhecimento para dentro dos nossos corações, como Jesus ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja que Jesus não fala que é o conhecimento que liberta, ele fala que é a verdade. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, significa o quê, então? O processo de internalização dessa verdade em nossos corações. Se a verdade não for internalizada, ela não liberta. Senão seria assim: conhecereis a verdade e esse conhecimento vos libertará. A orientação do Cristo. Então, como que esse é, por excelência, o mecanismo, o meio de fazer luz, é a reflexão sobre a verdade. E a verdade, globalmente falando, são as próprias leis. Então, tudo passa pela reflexão das leis, para que nós realmente conectemos com a luz, nesse processo intrínseco e profundo. Então, vamos fazer um raciocínio aqui, e raciocínio e reflexão. Raciocínio é mental, reflexão já é o movimento para que você sinta aquilo que raciocina. Então, o processo de pensar sobre o assunto, refletir sobre ele, trazendo para dentro da nossa vida. Qual é a maior lei do universo? Amor, justiça, caridade. Isso. Então, a lei de amor, justiça e caridade é a maior lei. Então, tudo começa por ela. Tá? Que lei que nós usamos para nos conectarmos com essa outra lei que é a maior, ou mantermos-nos desconectados? Liberdade. Lei de liberdade, né? Então, nós somos livres para agirmos de forma amorosa, justa e caridosa. Ninguém é obrigado a agir de forma amorosa, justa e caridosa. Por isso que nós produzimos trevas, porque o espírito tem livre arbítrio. Está lá na questão 115. Uns aceitam submissos à missão que têm de conhecer a verdade para se aproximar de Deus, e outros murmuram. Os que murmuram são aqueles que usam a lei de liberdade para distanciar-se da lei de amor, justiça e caridade. Os que aceitam submissos são os que usam a lei de liberdade para se conectar com a lei maior, de amor, justiça e caridade. Então, vejamos, se nós temos a lei de amor, justiça e caridade como a maior lei, e nós somos livres para escolher seguir por esse caminho, associada à lei de amor, justiça e caridade, tem uma outra lei. Por quê? Vejamos, nós somos os espíritos do tipo que submeteram desde o início do processo evolutivo à verdade. Quando Kardec, na questão 115, ele pergunta assim: se Deus criou os espíritos bons e maus por Deus? E a resposta é muito clara: não. Os espíritos foram criados simples e ignorantes.
E a cada um deles foi dada uma missão. A missão de conhecer a verdade para aproximá-los de si. Nesse conhecimento, eles adquirem a pura, eterna felicidade. Então, numa linguajar mais popular, nós fomos criados todos na mesma condição, simples e ignorantes. Foi dado para nós uma missão, a missão está assinada na nossa própria consciência, diz a resposta. E a missão é de conhecer a verdade, e aí o conhecimento é no sentido como Jesus coloca, conhecereis a verdade vos libertará. Não é o conhecimento intelectual da verdade, mas aquilo que Kardec ensinava, intelecto moral. Eu conheço e trago a verdade para dentro de mim, para poder sentir e vivenciá-la. Então, essa verdade vai nos aproximar de Deus. E o que é essa proximidade? Já que nós refletimos agora há pouco, que nunca, do ponto de vista de Deus, nós nunca nos afastamos dele. O que é essa proximidade que fala a questão 115, então? A própria conexão profunda com a verdade. Ou seja, conexão com as leis na nossa consciência. Quanto mais conectados com as leis, mais proximidade nossa com o ser essencial que somos, e, consequentemente, nós vamos sentir Deus em nós, já que Ele está o tempo todo próximo de nós, Ele está em nós, na verdade. E aí o que acontece? Nós vamos desenvolvendo o movimento de felicidade, que é o resultado dessa luz que nós estamos, que a oração de Francisco coloca claramente. Então, nós vamos desenvolvendo cada vez mais o movimento de luz dentro de nós para sermos felizes. Esse desenvolver são as provas que nos são enviadas, que nos são dadas nas nossas reencarnações, né? São as aprovações das provas, né? Porque as provas você pode reprovar ou ser aprovado. Quando você se conecta com as leis e faz o esforço para desenvolver as virtudes, você passa pela prova e é aprovado. Que você pode passar pela prova e ser reprovado. Vejamos, então, todo o processo. Então, voltando à questão desse movimento do uso do livre-arbítrio. Então, nós podemos nos submeter à missão ou murmurar. Nós somos espíritos que, desde o início, nos submetemos, ou somos espíritos que já murmuraram muitas vezes e continuamos muitas vezes murmurando? Eu tenho certeza que eu sou do segundo time, né? Para os outros, cada um faz a sua autoavaliação. Mas eu sou do segundo time com toda certeza. E aí o que acontece? Quando nós murmuramos, diz a questão 115 também, que nós ficamos afastados da prometida felicidade, daquela felicidade que é conquistada pela verdade, pelo saber, pelo sentir e pelo vivenciar da verdade. Então nós ficamos distanciados. Por quê? Nós, em vez de estarmos conectados com a luz, ampliando a luz, porque se somos criados simples e ignorantes, nós trazemos a centelha de luz, mas não somos espíritos iluminados. Essa iluminação, que é o processo da purificação espiritual, vai acontecer ao longo da nossa trajetória evolutiva até nos tornarmos espíritos crísticos. Então, se nós não fazermos esforços para essa conexão profunda com a verdade, o que nós estamos produzindo para nós? Qual é a maior causa do mal em nós, que gera as trevas? O egoísmo.
Egoísmo é um dos sentimentos muito importantes nesse processo, mas é um movimento da criatura. Tem a ver com a questão 115. A rebeldia. A rebeldia é outro sentimento também egóico muito importante nesse processo. Mas é mais do que um sentimento. É uma atitude. A não submissão, então. A não submissão. A não submissão mantém o ser de que forma? Se somos criados simples e ignorantes, se eu não me submeto para conhecer a verdade, para me aproximar de Deus, o que eu faço comigo? Permaneço na ignorância. Ignorância. Então, o maior mal que nós produzimos para nós é permanecer na ignorância. A ignorância que produz trevas. A ignorância que produz aquilo que está no livro, genocídios, produz o processo de racismo. Tudo que existe de mal que a humanidade produz vem da ignorância. Vejamos que o mal em si mesmo ele é transitório. Está lá no Livro dos Espíritos que o mal é simplesmente a ausência do exercício do bem. Então, se o mal é a ausência do exercício do bem e a ignorância que mantém esse mal, né, então, quando nós temos esse movimento, nós produzimos essas trevas em nós, né? E aí, egoísmo, orgulho, rebeldia, são sentimentos egóicos que vão intensificando esse processo. E todos os sentimentos egóicos que Francisco coloca na sua oração. Ódio, ofensa, desespero, tristeza e assim por diante. Vejamos que quando nós agimos assim, usando o nosso livre-arbítrio, Deus nos deixa entregue a nós mesmos? Não necessariamente, né? Uhum. Somos como uma semente, né? Que tem uma força interna, né? Essa escolha da ignorância eu vejo como do ego, né? E a nossa essência vai estar ali pulsando internamente. Realmente tem algo que pulsa dentro de nós. É uma força. É a força endo-evolutiva. Endo dentro de nós. Então, essa força endo-evolutiva, ela vem de duas leis divinas. É uma lei irmã da lei de amor, justiça e caridade. Sem ela, ninguém que murmura vai conseguir evoluir. Só aqueles que se submeteram desde o início. Que lei é essa? Misericórdia. Lei de misericórdia, exatamente. Então, a lei de misericórdia, juntamente com a lei do progresso, elas estão o tempo todo estimulando o espírito. É aquilo que Jesus ensina. Deus manda o sol e a chuva para bons e maus, para justos e injustos. Então, se Deus oferece o sol, a chuva, todos ali é símbolo dos recursos que Deus oferece, para bons e maus, para justos e injustos, o tempo todo, é para quê? Vamos supor que nós estejamos ainda no campo dos injustos e dos maus. Como é que a lei de misericórdia e a lei de progresso vão se manifestar em nós? Nós estamos muito habituados a dar respostas prontas, que a gente acaba fazendo isso nas palestras, acaba fazendo isso no atendimento fraterno. Nem nós mesmos sabemos o caminho. Aí a gente oferece isso para os outros como se para os outros fosse fácil, né? E veja como é que a lei de misericórdia atua. Veja que Jesus fala, os bons e por os maus. Sofrimento não é lei de misericórdia. A lei de misericórdia atenua o sofrimento. A lei que está ligada ao sofrimento é de justiça e de causa e efeito.
A lei de misericórdia atenua, inclusive, o sofrimento. É necessário praticar uma ação. Veja bem, nós estamos refletindo sobre... Você se coloca nessa posição de alguém que está num momento de trevas, de desespero, de angústia, de tristeza profunda. Se você tivesse nessa condição, fazendo esse movimento íntimo, a lei de misericórdia não para de convidar você. A lei de amor, justiça e caridade não para de pulsar dentro de você. A lei do progresso não para. O que você é convidado a fazer? A pergunta, gente, é prática, é de prática, coisas práticas que você pode, nessa situação, realizar dentro de você. E se você encontrar alguém, você vai dar esse caminho para a pessoa. No atendimento fraterno, numa exposição, numa conversa com um amigo. E não falar coisas genéricas. Porque as coisas genéricas, a pessoa até entende. Principalmente se nós temos dificuldades, estudamos, imagina quem vem no atendimento fraterno. Dessas frases prontas, a gente acaba falando isso no atendimento fraterno. E as questões práticas, verdadeiramente, passa batido. Porque passa batido para nós. Então, a pergunta é, o que vai nos conectar com a lei de misericórdia? O que vai conectar com a lei do progresso, a lei de amor, justiça e caridade? Trazer para dentro de si, né, o processo. Então, se Jesus fala que Deus mandou o sol e a chuva para bons e maus, para justos e injustos, o que é injusto dentro de mim? O que está acontecendo de mal dentro de mim? Porque o meu convite é transformar o mal num bem. O injusto em justo, não é? Esse é o objetivo da lei de misericórdia. Transformar toda injustiça em justiça. Transformar todo mal num bem. E como que eu vou fazer isso se eu não refletir o sentido disso dentro da minha vida? Então, o processo é prático. A oração é um instrumento muito importante. Mas por que Jesus fala vigia e ora para não cair em tentação? A vigilância vem primeiro. A vigilância é reflexão. Reflexão sobre o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente fica orando, como se for, às vezes até em desespero, pedindo ajuda, mas nós mesmos não nos autoajudamos, fazendo a vigilância do processo. Então, a vigilância é o movimento em que você mergulha em você para descobrir os seus porquês. Por que eu estou assim? O que está acontecendo aqui comigo que eu estou nesse estado de desespero íntimo? O que está faltando comigo? Todo esse exercício é um exercício de conexão com as leis, conexão com a luz, com a verdade, em que eu vou, independente de conhecimentos teóricos sobre as leis e tudo, mesmo que quando a gente recebe um auxílio desse no atendimento fraterno, você dá um norte para a pessoa, para que ela comece a refletir sobre ela, mas não ficando num processo de sentir dó dela mesma, mas no sentido de buscar a solução. Então, buscar os meus porquês na minha intimidade, porque em cima disso eu posso trabalhar. Aí entra algumas outras leis muito importantes para nós refletirmos. Para nos conectarmos com a luz, nós já vimos que nós usamos uma lei, que é a lei de liberdade. A lei de liberdade é a única lei que você pode se conectar com ela sem exercitar as virtudes. Todas as demais, você só se conecta se exercitar as virtudes. Por quê? Alírio, nesse processo de reflexão, de em busca do porquê que está acontecendo, entra a lei de reação e ação e reação?
A lei de causa e efeito, ela é uma lei que se segue a lei de responsabilidade, que nós somos livres para fazer escolhas, responsáveis pelas escolhas, e toda escolha tem consequências, né? Então, a lei de causa e efeito, ela é uma lei para nos proteger de nós mesmos. Então, quando nós estamos percebendo as consequências, e você faz uma pergunta sobre o porquê, você vai chegar nas causas. Então, de uma certa forma, é dessa maneira que você se remonta às causas para mudar as causas. Porque a lei de causa e efeito não é uma lei punitiva. Muitas vezes a gente tem uma visão no movimento espírita de uma lei muito punitiva. Olha, cuidado, tem a lei de causa e efeito, a gente usa até uma lei divina para ameaçar as pessoas. Cuidado que você faz, tem a lei de causa e efeito, olha o karma, olha isso. Veja que a lei de causa e efeito é uma lei neutra em si mesma, ela tem causa e efeito. Se a causa é desamorosa, injusta e descaridosa, os efeitos serão da mesma teor. Se a causa é amorosa, justa e caridosa, os efeitos serão amorosos, justos e caridosos para todos nós. Então, quando eu busco os meus porquês, eu estou buscando as causas dos efeitos. Porque o ser humano tende a perceber os efeitos e não as causas. Mas voltando à questão da lei de liberdade. Por que a lei de liberdade é a única que você acessa sem exercitar virtudes? E a lei de causa e efeito também, porque a lei de causa e efeito não tem nenhuma virtude ligada a ela especificamente. Já a lei de liberdade tem. Então, a lei de liberdade é uma lei operacional, como também é a de causa e efeito. Então, nós somos convidados a fazer escolhas. Então, quando a escolha é egóica, nós escolhemos entrar no processo de trevas, né, de não nos conectarmos com a luz essencial em nós mesmos. Aí o que fazemos? Nós produzimos, durante um bom período da nossa existência, trevas, que vai ser maior ou em mais tempo ou menos tempo, dependendo das nossas escolhas. Então, vamos supor que nós cansamos desse movimento. Quais virtudes nós seremos convidados a exercitar para poder nos conectar adequadamente com a lei de liberdade? Já que está na questão 115, que uns aceitam submissos e outros murmuram. Submissão é o quê? Submeter-se à missão. A missão de conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus. Então, para um bom uso da lei de liberdade, são necessárias 3 virtudes. Uma delas nós já falamos bastante aqui, que é a maneira que você acessa, na verdade, não só a lei de liberdade, mas todas. Mas a lei de liberdade vai ser fundamental, porque é essa lei que nós estamos usando o tempo todo. Até não fazendo escolhas, nós estamos usando a lei de liberdade, porque não fazer escolha é uma escolha egóica, automática. Quais são as 3 virtudes? Sentimento de liberdade, por quê? Porque nós somos livres para fazer escolhas. Não existe lei de obrigação. Então, quando nós falamos assim, não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que entender o que está acontecendo, eu estou num movimento contrário à lei de liberdade. Eu estou me obrigando a um processo. E se eu me obrigo a um processo, mesmo que, entre aspas, seja com boa intenção, porque eu quero o meu bem, eu estou mal direcionado. Porque eu não estou numa conexão adequada à lei de liberdade. Então, o sentimento de liberdade é a primeira virtude. A reflexão é a segunda virtude. Então,
para que eu possa fazer, até entrar no sentimento de liberdade, eu sou convidado a refletir isso que eu acabei de refletir aqui conosco. Não existe obrigação de ser dessa ou daquela maneira. Se houvesse, estaria lá na questão do livro dos Espíritos 115. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, e todos eles são obrigados a conhecer a verdade para aproximá-los dele. Estaria assim, né? E não, Deus criou os espíritos simples e ignorantes, todos eles têm uma missão de conhecer a verdade para se aproximar dele. Uns aceitam submissos e outros murmuram. Então, está claro lá que existe liberdade de escolha. Então, não existe obrigação. Então, se não existe obrigação, eu vou refletir sobre os meus porquês e eu sou convidado a refletir, a reflexionar, refletir que eu posso continuar reprimindo os meus sentimentos, né, todos os sentimentos que Francisco fala na oração, eu posso continuar dando vazão a eles, eu posso transformá-los, né? Então eu tenho 3 opções sempre: reprimir, criando o santo do pau oco, né? Aquela pessoa boazinha, toda inha, toda perfeitinha, toda bonitinha, mas tudo oco, tudo vazio. E posso, em vez de reprimir, também eu posso dar vazão. Larga a mão desse negócio de oração de Francisco, de ensinamento do Evangelho, deixa eu viver a minha vida. Posso fazer isso? Isso seria o negacionismo? Essa segunda opção é o negacionismo? É a repressão. É o movimento de dar vazão aos sentimentos evidentes do ego, né? Então, a pessoa dá vazão, ela simplesmente negligencia as oportunidades que a vida oferece. É o murmúrio. Você pode murmurar de duas formas: negligenciando e exigindo perfeição de você mesma sem fazer o esforço de aperfeiçoamento. Então, são 2 formas de murmurar, que é se afastar das leis. E temos o movimento de fazer escolhas. Tudo isso vai ser feito via reflexão. Se eu não refletir, eu não tenho como discernir o que é melhor, o que não é para a minha vida. Então, o discernimento é eu fazer escolhas. Bom, isso aqui eu posso e devo. Isso aqui eu posso, porque eu sou livre, mas eu não devo. Então, é exatamente assim que nós conectamos com a lei de liberdade de uma forma adequada. E aí a lei de liberdade, ela se segue a lei de responsabilidade de causa e efeito, que já refletimos quando a Mara fez aquela reflexão. Mas tem um outro conjunto de leis muito importante para que nós façamos luz. Mas antes, a Maria Giovana parece que tem alguma fala. Eu achei interessante essa abordagem dessa tríade: a culpa, a desculpa e a coragem, como um instrumento nos convidando a essa ação. E eu queria que o senhor abordasse um pouquinho mais isso para a gente. Então, tudo que eu estou falando é exatamente a chave para agir com o coração, que é para possibilitar o autoencontro e se permitir a conexão com a lei de misericórdia. Por quê? São reflexões que nós fizemos bem depois de escrever esse livro, então aprofundamos muitos conteúdos que foram colocados nessa obra. Então, esse processo da culpa e da desculpa é um murmúrio, é permanecer nesse estado de trevas. A desculpa é o que eu acabei de falar, é a negligência em relação ao aperfeiçoamento, que você dá vazão aos sentimentos egóicos. E se desculpa. Não, é assim mesmo, eu sou humano, e numa próxima encarnação eu faço tudo isso, dessa vez eu não estou com vontade, então eu sou espírita, mas sou humano. Esse desculpismo, que é muito comum, que é o movimento de negligenciar as oportunidades e dar vazão aos sentimentos egóicos negativos.
O processo da culpa está ligado à exigência de perfeição. Quando eu me exijo não ter os sentimentos negativos, e aí eu crio o santo do pau oco, eu crio esse processo falseado em si mesmo, para tentar fugir do processo. E as trevas, no nível mais profundo, é intensificar todos os estados de culpa dentro de nós. Mas no livro fala do genocídio, de uma série de coisas que estão distantes da nossa realidade desse grupo aqui. Então nós estamos trazendo a reflexão prática para nós aqui, para aproveitarmos essa 1h30 de reflexão para realmente saber lidar conosco, para poder entender a proposta do fazer luz. Então, voltando à questão, a coragem de agir com o coração é você realmente se libertar dos medos, do medo de viver, do medo de errar, né? Porque o que gera a exigência de perfeição? O medo de errar. Eu não posso errar, porque já erramos muito, queremos sair do extremo e vamos para o outro, né? Não funciona. A culpa vem do medo de errar. A pessoa já se julga, se condena e se pune, porque é para antecipar a Deus, mas isso vem de processos dogmáticos, porque Deus não pune, Deus ama, né? Então, somos convidados a agir com o coração. Para isso, vamos usar bem a lei de liberdade, exercitando essas 3 virtudes. Mas a lei de liberdade está ligada a uma outra lei, que é a lei de permissão. Né? A lei de permissão, ela está implícita nas obras básicas, não tem lá um capítulo sobre lei de permissão, aliás, várias não tem um capítulo de lei de causa e efeito, nem por isso a lei de causa e efeito não existe, né? E tem gente que tem espírita que acha que só existem as 10 leis que estão no livro dos espíritos, na terceira parte. Mas então lei de causa e efeito não existe, partindo desse pressuposto. Lei de responsabilidade também não existe, porque não está lá. Tem um capítulo sobre lei de liberdade, mas não tem de lei de responsabilidade. Só que na primeira questão, que fala da lei de liberdade, fala de responsabilidade. Nós somos livres para fazer escolhas e responsáveis pelas escolhas. Então, se existe liberdade, existe responsabilidade. Na lei do trabalho, eles falam da lei do repouso, que também é uma lei, né? Então, tem várias leis implícitas. Uma delas é a permissão. A lei de permissão é uma lei muito interessante, muito profunda, como todas as leis. Por quê? Veja bem, a misericórdia existe para bons e maus, para justos e injustos. Mas a pessoa culpada, o que ela faz com a lei de misericórdia? Ela rejeita a lei de misericórdia. Por isso a necessidade de agir com o coração, entendeu? A coragem, agir com o coração, é você acolher a lei de misericórdia. E por que muitas vezes nós não acolhemos a lei de misericórdia? Porque para você se permitir acolher-se pela lei de misericórdia, é necessário fazer um exercício de uma virtude. Que virtude é essa? E que muita gente se nega. As pessoas que se culpam, elas se negam a exercitar essa virtude com elas mesmas. Que virtude é essa? Compaixão. Né? Tá lá essa lei está lá essa virtude está lá na parábola dos 2 filhos, quando o filho pródigo volta para a casa do pai, sem nada, em frangalhos, arrependido. Vocês lembram como que Jesus fala que o pai o recebe? O pai, saindo de casa, beija e abraça o filho com íntima compaixão. Então, essa íntima compaixão é a própria virtude ligada à lei de misericórdia. É a misericórdia do Pai nos acolhendo em qualquer circunstância. Veja que o filho não tinha mérito nenhum de estar ali sendo acolhido. Ele foi para a terra longínqua, ele usou tudo que tinha, voltou sem nada, e o Pai o recebe com íntima compaixão. Então, a compaixão é a virtude que nos conecta com a lei de misericórdia. Mas a pessoa que se sente culpada, ela não admite
a compaixão. A culpa é um movimento de auto-julgamento, autocondenação e autopunição, que vem da exigência de perfeição. A pessoa reage querendo perfeição para ela mesma, como se fosse possível sair da imperfeição para a perfeição por um movimento de autodecreto. Então ela não se permite a compaixão. Se ela não se permite a compaixão, ela fica estagnada. É um dos grandes malefícios da culpa que produz trevas, é a pessoa ficar estagnada naquilo que ela não evolui. A compaixão não é você sentir dó de você mesmo. É muito importante, as palavras têm ideias diferentes, apesar de serem semanticamente iguais. Se você for num dicionário e buscar lá compaixão, você vai ver dó como sinônimo. Dó, piedade, comiseração. Mas do ponto de vista psicológico, a compaixão é um outro sentimento. Compaixão é virtude, dó é uma pseudo-virtude. Compaixão é você saber que você tem limitações, mas nunca se ver como uma pessoa limitada. Então você sabe que tem limitações, por isso você merece a autocompaixão, a compaixão dos outros, a compaixão de Deus, mas você tem todas as condições de superar essas limitações. E você vai fazer todos os esforços que forem necessários. Exatamente esse é o objetivo da lei de misericórdia. A lei de misericórdia não é para passar a mão na nossa cabecinha, oh, coitado dele, olha como ele sofre. Não. A lei de misericórdia é para nos apoiar para que nós transformemos as limitações que temos. E aí só vamos conseguir nos conectar com a lei de misericórdia pela compaixão. Então, sentir compaixão de nós mesmos, para aí sim nos conectar com a lei de permissão, com a lei do dever e a lei do mérito, que são as 3 leis que se seguem, juntamente com a lei de misericórdia, a lei de liberdade. Por que permissão? Permissão para libertar-se das limitações que traz, para adquirir o mérito de ser feliz. Veja que na questão 115 fala da felicidade. Agora, a felicidade ela é conquistada, ela não é dada. Ela é conquistada pelo conhecimento da verdade e a internalização dessa verdade, como Jesus ensina. Então, nós temos, todos nós fomos criados para a felicidade, é o nosso maior direito. Mas qual é o nosso maior dever? Ser feliz. Você só vai conseguir ser feliz por meio da verdade. A verdade são as leis. Então, só cumprindo as leis é que você vai ser feliz. Então, como que se cumpre as leis? Qual é a lei maior? Amor, justiça e caridade. Então, agindo com amor, justiça e caridade, nós estamos cumprindo todas as leis. Quando nós exercitamos o amor, a justiça, a caridade a nós mesmos e ao próximo como a nós mesmos, nós estamos praticando o dever de ser feliz, produzindo novas causas, gerando novos efeitos. Ao produzir novas causas, gerando novos efeitos, o que acontece? A felicidade, o mérito de ser feliz. Então, o mérito vem desse esforço para agir com o coração, produzindo cada vez mais amor, cada vez mais justiça, cada vez mais caridade, amando a nós mesmos e amando ao próximo como a nós mesmos. Tudo isso é fazer luz. Tudo isso é cada vez mais libertarmos das trevas que ainda existem em nós, né? Nós já somos espíritos que já estamos bastante avançados na libertação das trevas, mas ainda temos tendências a isso. Então, por isso, essa conexão, né, com as leis, entender como funciona o processo, entender, sentir, puxa vida, tudo isso, Deus nos criou para sermos felizes. Então, nós não somos obrigados
há nada, nós somos convidados. Existe uma força endoevolutiva que nos convida. E aí ficou faltando uma outra força que nós acabamos não falando naquela hora que eu fiz a pergunta. Que força é essa para fazer tudo isso? A autoevolutiva. Exatamente, que está ligada à nossa vontade. Temos a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos felizes. Agora, ele não vai impor a vontade dele para nós. Né? Não tem como Deus impor a vontade dele, porque a vontade dele é onipotente. Se Deus impusesse a vontade dele, ele anularia o nosso livre-arbítrio. Então, a vontade dele está o tempo todo pulsando dentro de nós por meio das leis, especialmente a lei de evolução, a lei de progresso e a lei de misericórdia, e por meio que manifesta pela força evolutiva, que nós somos convidados a conectar com a nossa vontade, e a conexão com a nossa vontade, aí sim, todo o processo de agir com o coração, sentindo tudo isso. Então, Maria Giovana, o agir com o coração é exatamente o que nós falamos o tempo todo. É o sentir aquilo que a gente sabe, porque ao sentir aquilo que a gente sabe, nós vamos vivenciar profundamente isso, fazendo luz onde há trevas em nós, né, realizando todo esse processo que vai ter um caminho, que é você saber, você refletir aquilo que sabe, se dando a liberdade de fazer essa escolha, porque ninguém é obrigado a fazer essa escolha, ao refletir para discernir. É melhor para mim realizar esta ação. Eu gostaria muito de fazer isso. Eu posso, mas não devo. Porque eu devo, o dever, a lei do dever, né, o dever consciencial de realizar ações para realmente agir com o coração, dando o melhor de si mesmo para a vida. Porque o sentir já é o processo da autonomia da consciência. Então você sabe e faz a reflexão para poder sentir. E a partir do momento que vai fazendo isso, o vivenciar já vem por autonomia. Um movimento que se segue naturalmente, você vai fazendo esforço e vai realizando. Né, saindo do automatismo do ego para entrar na autonomia da consciência, que é o processo reflexivo sobre as leis, para saber o funcionamento delas, senti-las no coração e vivenciá-las num círculo virtuoso. E aí nós criamos o círculo virtuoso da luz. Qualquer outro é o círculo virtuoso das trevas, né, quando nós estamos no movimento egóico, em maior ou menor intensidade. E quando fazemos isso, nós estamos no círculo virtuoso da luz, onde houver trevas, que eu leve a luz. É todo o trabalho interior de refletir isso dentro da minha vida. Seria através da sintonia, ou de alguma forma, do foco, da reflexão, alguma coisa da gente cumprir mais o essencial e que a gente conseguisse está indo mais na essência e ver assim um certo resultado? Fazer o que Jesus recomenda na parábola da conciliação com os adversários. Aquilo ele diz assim: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Sabendo que o adversário na parábola são os sentimentos do ego, conciliar depressa é conciliar aqui, agora, já, neste momento. Enquanto está a caminho com ele, é na hora que ele está se manifestando. Ele ensina isso na parábola da conciliação, ele ensina isso também quando ele diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta o seu fardo. Então, quando é que você é convidado a se modificar, Adailson? Na hora que o sentimento do ego se manifesta. E que horas que ele se manifesta? Várias vezes por dia.
E todas as vezes que se manifestar, você fizer o esforço de conciliação, você está carregando o fardo de cada dia e resolvendo o fardo daquele dia. Agora, o que é comum para nós? Nós procrastinamos. Nós deixamos para amanhã o fardo de hoje, o de amanhã a gente deixa para depois de amanhã e vamos deixando. E aí, na hora que o sentimento se manifesta, a gente não tem, entre aspas, tempo de cuidar dele. E ele passa a interferir na nossa vida, perturbando até o nosso tempo normal. Então, por isso, Jesus fala, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que o adversário não dê parte ao juiz, o juiz remeta para o oficial e o oficial te encerre na prisão. Não saireis dali enquanto não pagardes o último ceitil. Né? Não vai dar para a gente fazer a parábola, precisaria de 1 hora e pouco para fazer isso. Mas no site do Faint Play, no YouTube, tem essa parábola explicada. Quem quiser pode ir lá e assistir. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Qual o nome da palestra, Lírio? É a parábola da conciliação com os adversários. O importante, Adailson, é carregar o fardo de cada dia, porque o jugo é suave, o fardo é leve. Se for de cada dia, vai ser possível. Agora, se eu quiser carregar o fardo da vida inteira, hoje, aí não vai dar. Gratidão pelo convite, muita paz para todos nós, tenhamos um bom dia.